Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Na manhã desse dia, nós vamos falar sobre o tema da morte para a vida. Todos nós sabemos pela palavra de Deus e também por experiência própria que vamos morrer, não é? Experiência própria eu digo porque nós vemos todos os dias as pessoas morrerem, os nossos antepassados, todos já estão mortos, não é? E sabemos que um dia chegará a nossa vez, é inevitável. Isso não seria real se não houvesse o pecado. O pecado é a causa de todos os problemas do ser humano. Mas hoje vamos atentar para esse tema e vamos observar o que Jesus trouxe para nós, a nível de informação. Você que está me ouvindo, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A morte é inevitável, mas a vida, ela pode ter durabilidade eterna, desde que você aceite a palavra de Deus como regra de fé e prática e ponha em prática os ensinamentos que ela traz para a minha vida e para a sua vida. Então, olha o que Jesus disse no capítulo 5, o verso 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra, você está ouvindo, e crê naquele que enviou ele, que é Deus, tem a vida eterna e não entrará em condenação, ou seja, não será condenado, mas passou da morte para a vida. Por que ele colocou passou da morte para a vida? Porque o pecado trouxe a morte para nós. Se cremos em Jesus e cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, então nós saímos do estado de morte que o pecado trouxe e entramos na vida que Jesus trouxe, porque ele veio trazer vida. Viu? Não é tão difícil de entender. Estávamos em pecado, Jesus nos amou, morreu por nós e ele trouxe a vida. Se cremos nele e cremos que o Pai o enviou, então nós temos a vida e não mais viveremos na morte. Viu? É isso que ele está dizendo em João capítulo 5, o verso 24. Agora, João, o apóstolo que escreveu esse evangelho, ele escreve uma carta e nesta carta ele traz um ensinamento muito precioso. É isto que você deve estar atento. Preste atenção. Nós, muitas das vezes, não cremos naquilo que a palavra revela. Ficamos sempre questionando por causa dos problemas que estão no envolto do mundo. Mas se você atentar para a palavra, crer de todo o coração e colocá-la em prática na sua vida, você agrada o coração de Deus. Então, olhe bem o que João colocou na sua primeira carta, no capítulo 3, o verso 13 e 14. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Então ele está colocando aqui uma palavra seguinte: quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser inimigos do mundo. E o mundo passa automaticamente a ser nosso inimigo. Por que eu disse sermos inimigos do mundo? Porque nós temos três inimigos: Satanás, o mundo e a nossa carne. Esses três trabalham pela nossa destruição. E Jesus, Deus e o Espírito Santo trabalham pela nossa salvação. Então são 3 contra 3. Só que os 3 que trabalham pela nossa salvação são mais fortes do que os 3 que estão aí do outro lado. Mas, querido, e quem decide essa questão é você. Aí é que está o segredo. É você. Se você crer, você verá a glória de Deus, você receberá a vida eterna e você terá os seus pecados perdoados. Então, o que nós precisamos fazer é crermos, certo? E João, que creu em Jesus Cristo,
e andou com ele e o serviu, escreveu assim: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Olha para você ver. Ele usou a palavra que Jesus disse: aquele que crê no Pai e crê em mim, já passou da morte para a vida. Agora João usa em favor de si mesmo e em favor dos irmãos que creem também em Cristo. Então ele está dizendo: nós já sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. A questão está ligada exatamente ao amor. O amor é a base da sustentação de nossas vidas. Quando nós amamos, nós ligamos o coração a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que você tem convicção de que você está salvo? Quando você tem disposição ou predisposição para amar. Incondicionalmente. Você não vai julgar ninguém, condenar ninguém. Você vai amar. E Jesus ensinou que nós temos que amar os nossos inimigos, orar por eles, amar os nossos amigos, orar por eles, e nós temos que sempre amar. E ele disse assim: eu quero que vocês amem como eu vos amo. Então preste atenção, a conclusão desse versículo, olha para você ver que lindo. Quem não ama, permanece na morte. Viu? Estávamos no pecado e estávamos debaixo da maldição da morte. Aceitamos Jesus, saímos da maldição da morte e passamos da morte para a vida. Agora temos a convicção de que estamos em Deus, que estamos em Cristo, não porque ficamos bonzinhos de repente, mas porque nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e cremos que Deus é real e a sua palavra é eterna. E quando fazemos isso, então nós passamos a colocar a palavra de Deus em prática. E aí nós passamos a amar o nosso irmão como a nós mesmos. E isso é o cumprimento do mandamento do Senhor. Amém? Seja então um servo de Deus autêntico. Ame incondicionalmente a todos. E esta vida preciosa que Jesus trouxe fará parte da sua eternidade. Amém? Vamos orar. Pai eterno, louvamos, te agradecemos por esta mensagem, que ela se multiplique no coração de todos em fé, amor e perseverança. Em nome do Senhor Jesus. Amém.